Ou o Bukele é um violador de direitos humanos que encarcerou grande parte da população, ou ele faz acordo com o crime organizado. As duas coisas não dá. As duas coisas não dá. Se você vê as condições dos presídios em El Salvador, eu tive a oportunidade de visitar. Se você vai no Cecote, por exemplo, você vai ver que as condições ali são muito, mas muito duras sobre o crime organizado. As duas organizações que você citou, que é a Mara Salvatrucha 13 e a Barrio 18, elas foram completamente desmanteladas. Elas sequer existem hoje. Que El Salvador se tornou o país mais perigoso do mundo. Eram 113 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse número, assim, pra gente ter uma ideia, aqui o Brasil, que é um lugar bastante perigoso, a gente fala aqui de uma média de homicídios, acho que de 30, 40, algo em torno disso. Aqui tem outros países que também estão bastante perigosos, como o caso do Equador, que é de mais ou menos 38 a cada 100 mil habitantes. Esse modelo, em El Salvador, a gente tinha esse índice 2 vezes, 3 vezes praticamente, e hoje a gente tem a menor taxa de homicídios do hemisfério ocidental, caminhando para ser o país mais seguro do mundo. Ele é um lacrador, né? Olha, eu queria então ter um presidente lacrador assim no Brasil, um cara que vai lá, vai reduzir o crime organizado, vai acabar com o crime organizado, fazer o país se tornar o país mais seguro do mundo e que ainda vai reduzir a pobreza em níveis históricos. El Salvador acabou de bater um recorde de diminuição da pobreza, ou seja, as pessoas estão vivendo melhor lá. O Bukele incentivou o turismo, é o país que mais cresceu o turismo proporcionalmente no mundo. No mundo. Um país que é um país pequeno, um país de 6 milhões de pessoas, um país paupérrimo, pobre, né, que não tem um solo privilegiado, que não tem uma indústria privilegiada, apesar dele investir nisso, né. Uma coisa que é preciso deixar clara El Salvador não é a Noruega. El Salvador não é os Estados Unidos. El Salvador era um país que tinha uma ditadura do crime organizado. Uma ditadura do crime organizado. O crime organizado mandava em El Salvador. O crime organizado em El Salvador elegia presidente da República, influenciava ministro da Suprema Corte, acusado, respondendo o crime de colaborar com a corrupção e de colaborar com o narcotráfico. Aqui no Brasil, a gente está indo para esse caminho, do Brasil virar um narco-estado, de ver o crime organizado tomando conta do território brasileiro, pesquisa recente mostrando que é 26% ou 19% do território brasileiro tomado pelo crime organizado. A gente vê dama do tráfico, diálogo cabuloso, a gente vê e a gente vê do nosso poder judiciário sair uma proposta de pena justa para pensar, veja bem, nos direitos carcerários. Olha, coitados dele, eles estão sendo maltratados na prisão, que é super lotada. Ao invés da gente estar falando de encarcerar aquelas pessoas que cometem crime, que no Brasil a gente não faz, o Brasil prende pouco. Sim, o Brasil prende pouco, deveria prender muito mais. Isso são números, não é opinião minha. Aqui no Brasil a gente tem, para vocês terem uma ideia, a taxa de resolução de homicídios do Brasil é de 30%. A média da OCDE é de 60%. Em El Salvador é 98,5%. Ou seja, se você cometer um crime lá, você vai ser identificado, você vai ser preso. Aqui no Brasil não. Se você cometer um homicídio, se você matar uma pessoa, 70% de chance de você ficar livre sequer você ser identificado. E no caso de roubo é ainda pior, é mais de 90%. É mais de 90% de não resolução de crimes de roubo. Ou seja, é mais fácil, o Brasil, ele premia aqueles que escolhem esse caminho. O Oruan, ô Lucas, eu não achei que você ia defender o Oruan aqui, né, cara? O Oruan, cara, é filho do Marcinho VP, que é um dos maiores criminosos do Brasil, líder de uma organização criminosa chamada Comando Vermelho, que mata, que estupra. Você tava defendendo um jornalista aqui, o pai dele botou um jornalista dentro de pneu e botou fogo no cara. Ele ou o pai dele? O pai dele, e ele chegou na cadeia, o que ele disse quando ele assinou a ficha dele lá? De que ele era da onde? Do Comando Vermelho. Ele disse. Você pode dizer que ele não é, mas o próprio, quando ele chegou numa condição de dizer da onde ele era, se ele correria algum risco, ele foi lá e escreveu Comando Vermelho. Comando Vermelho. Ele disse. Ele acabou de ser encontrado com um traficante dentro da casa dele. Não é o primeiro, tá? Não, é uma vez, ele não sabia, não. 2 vezes encontrado com um traficante dentro de casa. O cara fugindo de crime. E aí ele sobe num palco com a camisa do bandido do pai dele, dizendo pra libertar o pai dele e cantando música pra louvar o Comando Vermelho. Desculpa, eu não consigo aceitar isso, não consigo achar que isso é normal e acho que o Brasil deveria proibir esse tipo de coisa.